Evangelho de Lucas, capítulo 17. Você que está aí com a sua Bíblia, não deixe de abrir para fazer a leitura da palavra de Deus. Quantos encontrarem podem dizer amém? Vou fazer a leitura, os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias. Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 1, que diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é impossível que não haja motivos de tropeço, mas ai daquele por quem eles vierem. Seria melhor que lhe pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse jogado ao mar, em vez de fazer tropeçar estes pequeninos. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier a ti e dizer: estou arrependido, tu lhe perdoarás. Louvado seja o nome do Senhor. Você que tem uma necessidade nesta noite, você pode compartilhar com os irmãos ou dar um sinal com a sua mão. O Senhor é aquele que ouve, as nossas petições, que ouve as nossas necessidades. Muito bem, como que é o nome dela, irmã Elza? Malvina, Vamos orar por ela. Vamos continuar orando pela irmã Thaís, Ela permanece hospitalizada, carece das nossas orações. O irmão Roberto está em viagem, para fazer acompanhamento ali em Belo Horizonte e provavelmente retorna hoje, mas pediu a oração da igreja em seu favor. Nós vamos continuar intercedendo, por aqueles que têm uma necessidade. A Bíblia diz que o Senhor conhece todas as nossas necessidades e, conhecendo-as, Ele pode responder segundo a sua bondade. Pai, nós te damos graças nesta noite por seu amor, sua misericórdia para conosco. Te agradecemos pela presença dos teus servos que já se encontram aqui, aqueles que certamente virão, aqueles que nos acompanham nos seus lares. Ó Pai, que a tua bênção esteja sobre o seu povo, Pai. Nós oramos pelos pedidos de oração. Muitas são as necessidades, Senhor. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em situação de dificuldade financeira, aqueles que estão com problemas familiares, desempregados. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Pai, nós oramos também, Senhor, em favor do irmão Roberto, que está em Belo Horizonte, que ele tenha um retorno abençoado, em favor da irmã Thaís, de todas as necessidades, Pai, nós colocamos em tuas mãos e confiamos em ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós lemos um texto aqui hoje, é um texto conhecido, porém nem sempre nós utilizamos dele, Às vezes nós deixamos passar as oportunidades de tratar de certos assuntos no nosso dia a dia, porque são assuntos sensíveis, São assuntos difíceis, às vezes, de lidar com eles, mas de vez em quando eles vêm e batem a nossa porta, E quando isso acontece, é importante que a gente não faça ouvido de mercador, Ao contrário, que a gente aproveite para falar desses assuntos e para aprender sobre eles. Nós vivemos dias difíceis em que os escândalos não são incomuns. Vez por outra, nós
enfrentamos um escândalo no meio cristão. Vez por outra, nós recebemos uma notícia, desagradável, e aquilo toma um impacto indesejado. O escândalo, ele não é apenas uma situação de pecado que alguém cai, mas o escândalo é sempre um fato que causa comoção pública, seja um escândalo que aconteça no meio dos cristãos ou em outros meios, porque em todos os lugares há escândalos, não querendo com isso justificar, mas é um fato. E a característica principal dos escândalos é que eles causam um impacto muito grande nas pessoas. E este não é um problema de hoje apenas. Este é um problema que acompanha a humanidade. Nós encontramos na natureza humana uma tendência ao pecado após a queda. Basta lembrar que o primeiro grande escândalo que a Bíblia retrata aconteceu quando só havia 4 pessoas no mundo. Quando Caim mata o seu irmão Abel. Se hoje a gente tem conhecimento de um irmão tirar a vida do outro, causa um escândalo entre nós, imagina o impacto que isso causou para os habitantes do mundo naquela época, que era o pai, a mãe e o irmão de Caim, que praticou o assassinato contra seu irmão. Então, a natureza caída do homem o leva a praticar, o leva a tomar atitudes negativas e que causam mal não só a si, mas a todas as pessoas ao seu redor. E Jesus estava falando exatamente desse assunto com os seus discípulos. O registro do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, Jesus estava tendo um diálogo com os discípulos, e ali havia muitos fariseus, haviam muitas outras pessoas ali. Mas no capítulo 17, que é o capítulo que lemos, nós encontramos uma mudança de cenário. Nós encontramos ali um grupo mais restrito de discípulos. Não eram só os apóstolos, porque Lucas sempre fez a diferença entre os discípulos e os apóstolos. Ele usava a palavra discípulos para falar da maioria das pessoas que acompanhavam os ensinamentos de Jesus. E ele usava a palavra apóstolo para falar dos 12, que eram comissionados diretamente por Jesus. Então, pelo texto de Lucas aqui, nós podemos compreender que estava ali um grande número dos discípulos de Jesus. Não era aquela multidão com todas as gentes, mas a maior parte dos que estavam no meio daquela multidão de pessoas eram já seguidores de Jesus. E Jesus aproveita para ensinar a eles algumas coisas. E então nós encontramos esse texto que Lucas registrou quando Jesus faz um discurso muito duro a respeito dos escândalos. A palavra escândalo usada aqui por Jesus fala de tropeço. O que é um escândalo? Em linhas gerais, um escândalo dentro da linguagem evangélica é uma atitude que alguém toma que faz com que os outros tropecem na fé, faz com que os outros enfraqueçam a fé ou abandonem a fé. E a Bíblia diz que esse fato é inevitável. É inevitável que
os escândalos aconteçam. Ou seja, é impossível que não aconteça escândalos. Outra expressão usada para escândalos pelos gregos falava de atração para a armadilha. Eu sei que hoje isto não é mais comum, né? Porque a geração de hoje já é ecologicamente mais consciente. Mas talvez alguns de nós aqui já fizeram arapuca para pegar algum bicho. Alguém aqui já fez essa façanha? O que é arapuca? Arapuca é um local onde o animal vai ficar preso, né? E o que é preciso para atrair o animal para a arapuca? Alguma coisa que atraia o animal para que ele fique preso, né? A isca é como se fosse a isca que se coloca no anzol. A palavra escândalo estava ligada a esse tipo de objeto. E como é então que Jesus encaixa esta expressão no seu discurso? Ele diz assim: é impossível que em um momento ou outro alguém não seja atraído por um tropeço, por uma isca. Mas ai daquele que fizer isso para desviar da fé, para enfraquecer na fé um destes pequeninos. Os pequeninos ali, a palavra pequenino pode significar tanto crianças mesmo, como pessoas que estavam iniciando na fé. E Jesus trata isso de uma maneira tão séria, que ele faz uma comparação terrível a respeito do que causa o escândalo. Ele diz assim: seria melhor que amarrassem ao pescoço dessa pessoa uma pedra de moinho e o lançasse no mar. Tal é a gravidade do ato de escandalizar alguém na fé. É importante a gente pegar os textos bíblicos e entender o que eles querem dizer. E às vezes, para entender o que eles querem dizer, a gente precisa primeiro entender o que eles não dizem, né? Esse texto de Jesus, quando ele diz assim: seria melhor que se amarrasse no pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado no mar, Jesus não está mandando ninguém fazer isso, irmãos. Jesus não está dizendo que se alguém for escandalizar o evangelho, melhor seria se ele cometesse autoextermínio. Não é isto que Jesus está falando. Outra coisa, Jesus também não está mandando que ninguém faça isso com quem causou o escândalo, tá? Olha, se fulano de tal causou um escândalo, então nós vamos amarrar uma pedra de moinho no pescoço dele e jogá-lo no mar. A pedra de moinho aqui, irmãos, era uma pedra tão grande que era movida por animais, parecido com aqueles engenhos de moer cana que a gente tinha lá na roça. Pedra de moinho aqui não é aquela pedra de moinho tocada pela água, como nós conhecemos aqui no Brasil. Não se usava aquele tipo de pedra de moinho lá na cultura judaica daquele tempo. Então Jesus não está dizendo que nós devemos matar quem causa escândalo. Jesus está usando uma linguagem de comparação. O que Jesus está dizendo aqui? Que causar um escândalo na fé é uma coisa tão grave que a pena para isso é igualmente terrível, que o resultado disso é igualmente terrível, que não dá para fugir de um resultado negativo por causa disso. E como tem sempre quem é da mente muito fértil, aparece até alguém dizendo que Jesus estava falando profeticamente de Judas. O texto também não diz isso. É algo que a gente precisa ter muito cuidado. Não ficar colocando no texto bíblico aquilo que ele não disse.
O que esse texto diz? Que praticar algo que cause escândalo é uma atitude terrível em relação ao Evangelho. E quem faz isso não se livra de pagar um alto preço pela sua atitude. É isso que Jesus está dizendo. Quando alguém, lá na cultura judaica, era morto, lançado no mar, ele não podia ser sepultado. E isso era considerado na cultura judaica a maior desonra que alguém poderia suportar, a maior desonra que alguém poderia ser submetido na sua época. Então, Jesus está dizendo assim: praticar um escândalo é algo tão desonroso como alguém que comete um crime e é condenado por isso, e a sua família não pode sepultá-lo, ele é lançado no mar. Esse é o ponto que Jesus está dizendo. Essa palavra escândalo, ela é sempre usada de maneira negativa. O que a gente pensa quando alguém diz assim: olha, aconteceu um escândalo em tal lugar assim, assim? O que a gente pensa a respeito? Aconteceu o quê? Uma coisa boa ou uma coisa ruim? Uma coisa ruim. Na maioria das vezes, um escândalo é um crime que alguém praticou, é uma atitude política negativa de alguém, é uma palavra muito pesada que alguém utilizou, é uma atitude imoral que alguém praticou. Em geral, o escândalo tem a ver com esses fatos. Mas a gente precisa olhar os textos bíblicos e procurar entender também como eles são aplicados, porque Paulo diz também que a morte de Cristo era um escândalo para os judeus. Então nós encontramos aqui uma interpretação dividida, uma interpretação dúbia dessa palavra. E por que isso? Porque a definição de escândalo depende um pouco da referência que alguém usa para isso. Por que Paulo disse que a morte de Cristo era um escândalo para os judeus? Porque os judeus jamais aceitariam alguém que se dissesse o Messias e que fosse morto na cruz, que era uma morte para criminosos. Os gregos consideravam a morte na cruz algo tão irracional que eles jamais imaginavam que alguém poderia se dizer o Messias, o prometido, e sofrer esse tipo de morte. E por que eu estou fazendo aqui essa comparação ambivalente, essa comparação dúbia aqui? Porque nós vivemos num período em que o contexto de escândalo é utilizado de maneira diferente pelas pessoas. Por exemplo, nós consideramos o aborto um escândalo, concordam comigo? Nós consideramos o aborto uma coisa escandalosa, uma coisa completamente rejeitada. Mas tem um grupo que está aí dizendo que o aborto é um direito da mulher. Nós consideramos a heterossexualidade, ou seja, o relacionamento sexual entre pessoas de sexo diferente, um padrão. Mas o movimento político de defesa dos homossexuais considera a defesa disso um escândalo. Então nós precisamos sempre ter um referencial para definir o que é escândalo. Nós sempre precisamos ter um fundamento para definir o que é escândalo. Então, escândalo para nós, escândalo dentro do contexto bíblico é a prática de atos que são contrários à palavra de Deus, que são rebeldia contra Deus, que são pecados grosseiros contra Deus, que são atitudes ofensivas
às demais pessoas. Então, esse é o conceito bíblico de escândalo. Nós estamos vivendo um mês muito complexo, né? E nós tivemos o pastor André Valadão pregando algumas mensagens muito incisivas a respeito do movimento homoafetivo. E hoje mesmo eu recebi um vídeo de uma pessoa dizendo que estava escandalizada com a mensagem dele. Mas nós nos escandalizamos com a mensagem dele? De jeito nenhum. Por quê? Porque nós temos um fundamento. O nosso fundamento para definir escândalo não são as leis terrenas. O nosso fundamento para definir escândalo não são os nossos próprios pontos de vista, não. Nós temos uma referência. Escândalo são atos de desobediência a Deus que causam impacto nas pessoas. Isso é considerado escândalo. Então, quando um cristão, e principalmente quando ele ocupa uma posição de liderança, pratica um crime, isso é um escândalo. Por quê? Porque isso é contrário à palavra de Deus. Então, quando alguém que é cristão pratica um crime, isso causa um escândalo. Eu me lembro que em 2010, nós estávamos em Curitiba, eu e a Leia, e ali era o Dia das Mães. Aliás, nós estávamos em Foz do Iguaçu, eu e a Leia, e ali era o Dia das Mães, e uma família se reuniu para comemorar, comer uma comida diferente, e os dois filhos começaram a brigar, e um feriu o outro com uma faca de cozinha, e o rapaz que foi ferido veio a morrer. Imagina o impacto, um escândalo. Isso é um escândalo? Sim. E por que foi tão escandaloso? Porque foi praticado por um jovem cristão. Então, o escândalo, ele sempre tem que ter um fundamento para a sua definição. Quando um líder evangélico ou um cristão evangélico em geral comete um crime de desonestidade, seja na igreja, seja na empresa onde ele trabalha, quando nós, como cristãos, somos omissos em aplicar a correção em casos de crimes praticados pelos líderes da igreja. Esse é um ponto que a gente quase não fala muito, mas é um escândalo. Nós tivemos há algum tempo a revelação de que nos Estados Unidos a igreja, através de sua liderança e seus órgãos de controle, esconderam a prática de crime de pedofilia por líderes cristãos. Um escândalo praticado pela igreja. Então, irmãos, por que eu estou expondo esta situação? Porque nós convivemos com isso todos os dias. Eu estou aqui hoje respondendo a perguntas que estão sendo feitas. Não adianta a gente responder perguntas que ninguém está fazendo e silenciar em relação às que estão sendo feitas. Nós vivemos, de anteontem para ontem, uma situação muito constrangedora aqui na cidade, quando um líder evangélico foi pego numa situação de imoralidade com uma mulher que era membro da igreja, um pastor, tentando cometer imoralidade com uma mulher que era membro da igreja, e ela chamou a polícia, e a situação foi parar na delegacia, e a imprensa publicou isto. Isso causou o quê? Um escândalo. Então, queridos, e graças a Deus que as pessoas se incomodam com isso. É muito ruim quando coisas escandalosas acontecem e ninguém se incomoda. Nós vamos ver textos bíblicos aqui que vão falar disso. Claro que eu não vou citar nome de ninguém, porque hoje
Até quando nós não falamos algumas coisas, nós somos processados. Imagina quando falamos. Mas situações como estas mostram que nós precisamos ter muito cuidado, porque nós não estamos imunes a ser vítima ou causador de escândalos. E nós precisamos nos preparar para lidar com isso. Claro que existe também um outro lado nisso, que eu não posso deixar de falar. Existe uma desonestidade muito grande, principalmente da imprensa, quando vai publicar esses escândalos que envolvem evangélicos. Porque eu não vejo ninguém citando, quando alguém comete um crime, se ele é um bandista, se ele é católico, se ele é muçulmano, se ele é budista, ninguém diz nada. Mas quando se trata de um evangélico, a imprensa faz questão de dar, a divulgação da fé religiosa dessa pessoa. Outro fator interessante, dentro desse aspecto da desonestidade intelectual, que é muito grande, do preconceito, que é muito grande na imprensa brasileira, é que quando alguém comete um crime e ele é evangélico, automaticamente ele vira pastor. Às vezes o indivíduo nunca ocupou uma posição de liderança, mas dá ibope, dá divulgação, colocar na manchete, pastor da igreja tal cometeu isso. Eu não estou aqui, irmãos, tirando a negatividade. Eu não estou aqui dando desculpas para quem causa escândalo. Escândalo é escândalo e quem causar tem responsabilidade. Mas não dá para negar esse outro lado também da moeda, que é o preconceito, que é a desonestidade que existe quando algum cristão evangélico comete um escândalo. E por que acontece assim? Porque a fé cristã, as escrituras bíblicas, elas pregam um comportamento moral elevado. A Bíblia não nivela por baixo para ninguém, irmãos. A Bíblia não considera comportamentos negativos como aceitáveis. Porém, uma coisa que a maioria das pessoas não observam é que quando a Bíblia fala de pecado, ela fala de pecado para todo mundo. Então a imoralidade sexual é pecado para o crente e é pecado para o descrente. A desonestidade é pecado para o crente e é pecado para o não crente. Mas quando um escândalo acontece, existe com clareza uma posição preconceituosa daqueles que divulgam essa situação. O que a Bíblia fala a respeito do escândalo? O escândalo é o joio no meio do trigo. Jesus fala isso, Lá em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 36, o texto fala sobre isso. O versículo 41 é mais específico. E diz assim: o Filho do Homem mandará seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, a Bíblia deixa muito claro que, embora os escândalos sejam inevitáveis, existe uma responsabilidade individual quando eles acontecem. Irmãos, tem uma expressão que virou desculpa para quase tudo. Ah, mas a carne é fraca. Ninguém duvida que a carne seja fraca. Aliás, porque foi o próprio Jesus que falou isso. Agora, isso não justifica. Isso não justifica os erros das pessoas. Então, há sim uma responsabilidade individual
em relação a isso. E Jesus disse que nós devemos tomar cuidado quanto a isso. Eu, como cristão, preciso tomar cuidado quanto a isso. Eu, como líder, preciso tomar cuidado quanto a isso. Eu, como pai de família, porque o escândalo ele tem a ver com comoção. Todos os filhos sabem que os pais não são perfeitos. Mas uma coisa é um pai que se desentende na rua e um pai que trai a sua esposa. Há uma diferença muito grande. Às vezes isso não se torna público, mas dentro da família isso causa um escândalo. Então, quando Jesus fala aqui da necessidade de ter cuidado para não causar escândalo, ele não está falando aqui do tamanho da amplitude, mas do escândalo em si. Então, independente do impacto que possa causar, nós precisamos ser cuidadosos com a nossa vida para que não causemos escândalo às pessoas. A igreja nem sempre acerta, queridos, quando se trata de lidar com escândalos. Nós temos algumas atitudes que são extremamente negativas. Uma delas é a negação. É a gente varrer o problema para debaixo do tapete, como se ele não tivesse acontecido. Os problemas só acontecem com os outros, nunca com a gente. E aí a gente, de uma maneira hipócrita, começa a tratar com muita dureza os outros, os pecados dos outros, os escândalos dos outros, e tratamos os nossos próprios erros, os nossos próprios pecados de uma maneira muito tolerante. Ora, eu devo dar aos outros o mesmo tratamento que eu tenha em relação a mim mesmo. Eu não posso tratar o outro com maior dureza do que aquilo que eu aplico na minha vida. Então a negação, ela é isso. Escândalo acontece lá, fica todo mundo assustado. Você viu na igreja tal, fulano de tal, pastor fulano de tal. E aí a gente fica abismado. Mas quando se trata de uma coisa entre nós, a gente é muito tolerante. Isso é um tipo de negação. A igreja não pode negar as suas próprias feridas. O outro perigo é fazer do escândalo uma propaganda contra o evangelho. Ora, irmãos, se eu não devo negar que os escândalos aconteçam, eu não devo também me tornar porta-voz deles. Tem gente que tem um prazer, tem gente que tem uma alegria em contar escândalo dos outros, que é uma coisa assustadora. E a coisa ficou muito pior, porque isso passou a dar lucro. Nós temos hoje canais na internet, no YouTube e Facebook e outros, em que algumas pessoas se declaram pregadores do evangelho, mas a única coisa que eles divulgam são os escândalos dos outros. Por quê? Porque isso dá visibilidade. E o que é que dá lucro na internet? Se eu divulgar um vídeo e ele tiver um alto número de visualizações, então eu posso lucrar financeiramente com isso. E aí eu uso os escândalos que acontecem dentro das igrejas, e eles acontecem sempre, principalmente num país complexo como o nosso. Então eu começo a fazer da divulgação desses escândalos o meu meio de vida. Irmãos, quem faz isso não é pregador do evangelho. Quem faz isso é fofoqueiro. Há um problema? Sim, ele deve ser resolvido.
Agora, eu criar um canal só para falar de pecados dos outros e dizer com isso que eu estou pregando o evangelho, são coisas completamente diferentes, né? E nós encontramos gente que vive disso. E quem faz isso, queridos, esses caçadores de escândalo, não são pregadores do evangelho. É importante a gente frisar isso. Assim como a igreja não deve negar as suas feridas, assim como a igreja não deve negar quando um escândalo acontecer, ela não deve também, e nós individualmente como cristãos, não devemos também virar propagadores de escândalo. É um cuidado que nós precisamos ter. Outro erro que as igrejas, já cometeram e continuam cometendo são as chamadas soluções caseiras para os escândalos. O chamado jeitinho brasileiro. E ele é muito comum em grandes ministérios. O indivíduo pratica um erro aqui, ao invés de ele ser tratado, ao invés de ele ser disciplinado, ao invés do seu problema ser resolvido, ele é transferido para outro lugar. Ele sai daqui e vai para ali, e ele causou mal à igreja aqui e vai causar lá também. Porque o problema dele não foi tratado, a doença não sarou. E nós não podemos negar que a igreja já errou muito e ainda comete esses erros. Agora então, como nós devemos lidar com isso? Paulo, escrevendo aos Coríntios, ou melhor, aos Romanos, capítulo 16, ele diz assim: notai os que causam dissensões entre vós. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês não devem fazer vista grossa a comportamentos escandalosos. Nós não devemos fazer vistas grossas, irmãos. Nós não devemos fingir que não aconteceu. Outra coisa que nós temos a obrigação de fazer: contestar aqueles que causam escândalo. Às vezes nós não fazemos isso, mas é isso que a Bíblia nos ensina a fazer. Quando Paulo descobriu que na igreja de Corinto estava acontecendo um escândalo, estava ocorrendo um incesto, e a igreja não fazia nada, Paulo cobra tanto o indivíduo quanto a igreja. Ele diz assim: olha, eu estou tendo conhecimento de que há entre vós um comportamento tão imoral que não é tolerado nem pelos infiéis. E vocês estão tratando isso de maneira equivocada. Vocês precisam entregar esse indivíduo a Satanás. Essa expressão é uma expressão importante para a gente falar dela aqui, para entender o que Paulo estava dizendo a respeito disso. Ele estava falando de tirar da proteção espiritual, da comunhão espiritual da igreja, aquele que estava praticando imoralidade. É exatamente isso que ele está falando, que ele seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, ou para a destruição da carne. Então quer dizer que Paulo estava mandando matar ele, ou desejando que Satanás o matasse? Não. Paulo estava dizendo que ele seja retirado da proteção espiritual da comunhão da igreja, para que ele reconheça o seu pecado e que a sua natureza pecaminosa seja destruída. Para que a sua natureza, que busca um pecado tão grave, seja vencida. E então ele possa depois ser restaurado. Então a igreja, irmãos, não pode se omitir. Muitos dos escândalos que nós vemos hoje
acontecem porque a igreja se omite. E quando eu falo a igreja, eu falo da igreja local, como grupo de pessoas. A igreja não pode se omitir. Aconteceu um escândalo, a igreja não é só a liderança não, irmãos. Nós passamos, e isso é inegável, né? Nós passamos aqui na nossa cidade, na nossa denominação especificamente, uma situação escandalosa. Os obreiros tiveram grande responsabilidade nisso, mas a igreja também. Porque quando as situações ocorriam, isso aí não é situações que alguém me contasse, situações que eu mesmo presenciei, crentes dizendo, não, isso não é problema nosso não, isso é problema dos obreiros. Como não é problema nosso? A responsabilidade é de toda a igreja. Então, Paulo diz assim, vocês precisam exercer a disciplina. Esse era o ponto que Paulo colocava aqui. Como a igreja deve lidar com isso? A igreja não pode se omitir. A igreja não pode jogar para debaixo do tapete. A igreja não pode fingir que não está acontecendo. A igreja tem que contestar quem causa escândalo. A igreja precisa repreender estas pessoas. E aqui nessa repreensão, eu quero levantar um outro ponto aqui. Todos os pecados, como o próprio nome diz, eles carregam em si o sentimento de ou desprezo pela palavra de Deus, ou de rebeldia contra Deus, de transgressão em geral. Porém, existem diferenças, tanto no impacto que eles causam, quanto nas punições que a Bíblia trata a respeito deles. A Bíblia diz que aquele a quem muito é dado, muito será cobrado. Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48. Olha o que o texto diz. Aquele servo que não conhece a vontade dos... Aliás, aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não se prepara e não faz segundo a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas todo aquele que sabe que a sua conduta é má, mas todo aquele que não sabe que a sua conduta é má, será castigado com poucos açoites. Porque a quem muito é dado, muito será exigido. A quem foi confiado muito, deste muito será pedido. Então, existem diferenças, irmãos. Pecados são pecados e todos eles precisam ser tratados. Mas o grau de punição, o grau de correção, o grau da disciplina tem a ver com o nível de responsabilidade que a pessoa que causa deve ser tratado. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 5 da primeira carta, ele diz assim, versículo 19: não aceite acusação contra um líder, a não ser que haja 2 ou 3 testemunhas. No primeiro momento aqui, dá a impressão de que Paulo está sendo corporativista, que Paulo está protegendo a liderança. Mas olha o que diz o versículo 20. Mas se ele realmente pecou, então deve ser repreendido diante de toda a igreja, a fim de que ninguém mais siga o seu exemplo. Eu fico imaginando se Paulo vivesse hoje. Paulo teria muitos problemas. Porque vivemos uma situação que ninguém mais pode ser repreendido. É isso que vivemos na igreja, é isso que vivemos também em relação ao ministério. Ninguém mais pode ser desagradado. Ninguém mais pode ser repreendido. Mas não é isso que a Bíblia diz a respeito dos obreiros. A Bíblia diz que os obreiros não só devem ser repreendidos, mas como? Devem ser repreendidos publicamente.
publicamente para que ninguém siga o seu exemplo negativo. Então, fica muito claro isso, irmãos. A igreja deve ser responsável, não se omitir em relação a escândalos que aconteçam no seu interior. A igreja precisa contestar aqueles que causam esses escândalos. A igreja precisa disciplinar essas pessoas. A igreja precisa impor limites. Sabe por que temos tantos escândalos? Porque temos pessoas, temos líderes nas igrejas que não tem ninguém que possa repreendê-lo. Todos nós, irmãos, estamos passíveis de sermos repreendidos. Até os pastores, principalmente os pastores. Está cometendo erro, independente que seja eu ou que seja qualquer outro obreiro. De maneira educada, de maneira cordial, mas pode ser contestado. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Olha o que é que Jesus ensina lá em Mateus, capítulo 18. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção do seu erro. Se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão. Ou seja, tem alguém cometendo um erro. Primeira coisa que eu devo fazer, eu devo procurá-lo. Eu me lembro de um pastor que alguém chegou e disse para ele: pastor, eu passei ali na rua e vi fulano de tal na fila do cinema. Estou falando lá dos anos 80, né? Quando nem se pensava que o crente um dia poderia ir ao cinema. Chegou para o pastor e disse: eu passei e vi fulano de tal. Era um jovem, né? Um rapaz da igreja. Estava na fila do cinema, pastor. Vai passar aquele filme do lutador lá, não lembro mais o nome, né? E ele estava lá na fila. E eu vim aqui para o senhor resolver isso. O pastor disse: você chamou ele, conversou com ele? Não, ele falou: então quem tem que ser disciplinado é você. A Bíblia diz: se seu irmão pecou, vai até ele. Chama ele em particular. Se você convencê-lo, você recuperou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo 2 ou 3 e fale com ele novamente, para que tudo seja confirmado diante de 2 ou 3 testemunhas. Se ele ainda se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou cobrador de impostos. Tratar alguém como gentil e cobrador de impostos naquele tempo era tratá-lo como alguém que não fazia mais parte da comunidade judaica. Então, o que que Jesus nos ensina aqui? Que a igreja, ela pode impor limites. Continuando a leitura, Mateus 18:18. Eu lhes digo a verdade: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Então a igreja, ela tem que assumir a responsabilidade de impor limites. Porque senão vira uma coisa absurda. As pessoas praticam determinados pecados e nos outros dias estão nos púlpitos das igrejas pregando com nome de pastores, de líderes, causando escândalo ao evangelho. E de quem é a responsabilidade? De todos nós. Isso é responsabilidade do pastor? Sim. Isso é responsabilidade dos presbíteros? Sim. Isso é responsabilidade dos diáconos? Sim. Isso é responsabilidade de todos os membros da igreja. Então, às vezes, a gente não quer ter nenhum tipo de mal-estar com ninguém e a gente deixa as coisas ficarem erradas.
Mas nós também somos responsáveis por isso. Agora, a igreja deve também restaurar aqueles que se arrependem. Assim como é equivocado negar os escândalos, é igualmente errado quando a igreja não aplica a disciplina restauradora do pecador. Olha o que é que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Não exagero quando digo que o homem que causou tantos males magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele e isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem o meu amor por ele. Eu lhes escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiriam todas as minhas instruções. Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos os seus planos malignos. Esse é o mesmo Paulo que escreveu mandando entregar esse indivíduo na mão de Satanás. E a gente pode estranhar e dizer, mas Paulo diz uma coisa um momento e outra hora diz outra. Não, Paulo está sendo exatamente coerente. Ele foi coerente quando ele disse que a igreja de Corinto não podia suportar aquela imoralidade, que ela deveria excluir da sua comunhão aquele que estava praticando incesto. Agora, uma vez que a igreja praticou a disciplina, ela não deve isolar aquele que foi disciplinado. O que é que Paulo está dizendo? Vocês já trataram do caso? Já. Ele está arrependido? Sim. Então agora é hora de vocês exercerem o perdão. É hora de vocês perdoarem e confortarem. E diga a ele que eu também o perdoei. Porque havia, diante da expressão tão dura que Paulo usou na sua primeira carta, havia aqueles que diziam assim, mas nós vamos restabelecer esse homem na comunhão, e como que Paulo vai lidar com isso? Paulo está dizendo, não, eu já o perdoei, reafirme a ele o meu amor por ele, diga a ele que eu também o amo, porque se vocês não fizerem isso, ele será vencido pela tristeza excessiva, e Satanás pode vir a ter vantagem sobre vocês, ou sobre nós. Então, como a igreja deve lidar com essas situações? Não negando a sua realidade, não jogando para debaixo do tapete, não criando jeitinho brasileiro, repreendendo aqueles que causam escândalo, repreendendo de maneira correta e exercendo a disciplina. E, finalmente, a igreja precisa compreender que os erros das pessoas não podem e não devem ser atribuídos a ninguém além delas. Em outras palavras, cada um é responsável por si. Eu não posso tirar a minha responsabilidade de um erro cometido e jogar sobre ninguém. Ah, não, eu cometi esse pecado porque fulano de tal fez isso. Eu me lembro de uma situação em que se tratou o caso de um obreiro que já havia se envolvido com imoralidade sexual, e quando ele foi contestado, ele disse, não, mas é porque ela me seduziu. Como assim? Um homem de 50 anos foi seduzido por uma garotinha? Será que ele estava onde? Será que ele também não participou? Será que ele não permitiu?
Então, cada um é responsável pela sua atitude. Cada um é responsável por aquilo que faz, ou por aquilo às vezes que deixa de fazer. Eu me lembro de uma outra situação em que um pastor começou a ser atacado por uma jovem da igreja. E um dia ela mandou uma mensagem para ele e marcou um encontro com ele. Quero encontrar com o senhor em tal lugar, assim, assim, assim. E ele disse, tá bom, eu vou. E foi. Mas ele não foi sozinho. Ele foi com alguém. E quando ele chegou ali, ele se assentou. Era um ambiente público. E essa moça chegou e começou a conversar com ele. E ele disse para ela, olha, eu vim cá, atendi o seu convite. Mas eu trouxe, está ali, ó, irmão fulano, irmão fulano, irmão fulano, né? Para a gente conversar junto. Porque eu não tenho nenhum assunto particular para tratar com você. Não tem nenhum assunto particular. E outra coisa, você não percebe o que está acontecendo aqui? Olha para você e olha para mim. Olha a sua aparência e olha a minha. Olha a sua juventude e olha a minha velhice. Você não está vendo que o diabo está ou te enganando ou te usando, não? Eu acho que já deu para você perceber. Ou ele está te enganando, ou ele está te usando. Mas aqui, não vai funcionar. Então, irmãos, nós precisamos ser cuidadosos. Ah, mas isso é porque era um pastor. Todo crente precisa ter cuidado com essas coisas, irmãos. Todo mundo está sujeito a causar um escândalo. A diferença é o tamanho do impacto. Talvez o pecado que uma pessoa pratique não vai ser um escândalo para toda uma cidade, mas pode ser para uma pequena comunidade, pode ser para a família, pode ser para os amigos. Então o que nós precisamos é ficar atentos àquilo que Jesus disse. É inevitável que venha o escândalo. É impossível que ele não aconteça. Fazendo a leitura aqui em outra tradução. Jesus disse aos seus discípulos, sempre vão acontecer coisas que farão com que as pessoas tropecem. Mas ai daquele que as provoca. Seria melhor para ele ser jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que fazer com que um dos meus pequeninos, mesmo o mais vulnerável, tropece. Tenham cuidado. Então, irmãos, é isso que nós precisamos fazer. A palavra acautelai-vos significa tenham cuidado. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Nós não nos abalamos por causa dessas coisas, irmãos. E nós precisamos nos preparar para que Satanás não use desses artifícios para nos fazer esfriar na nossa fé. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós vamos cantar um hino para ofertar ao Senhor. Você canta para nós, velho, um hino hoje, com a garganta ruim. A Leia hoje não aguenta cantar. Então vamos louvar a Deus com o hino. Hino 75. Hino de número 75. Tentado não ser